Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, será relator da ação movida por Bolsonaro no STF para reverter a sua inelegibilidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, será o relator do recurso que tenta reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zanin tomou posse como ministro em agosto de 2023, indicado pelo presidente Lula, e foi definido para a relatoria em uma distribuição que aconteceu agora no dia 19 de dezembro. Cris, feliz ano novo para você, obrigada por dividir a bancada comigo, já que já começar o ano juntas, assim, né? Sim. Olha, todo mundo sabe, né, mas vale a gente lembrar que o Zanin, ele era advogado do Lula, atuou principalmente na questão dos processos referentes aí à Lava Jato. E eu te pergunto, né, como é que você vê esse fato agora do recurso justamente do ex-presidente Bolsonaro ir parar nas mãos dele para o julgamento na última instância? A gente já começa o ano desconfiando do esquema de sorteio de qual ministro pega qual processo, né? Tudo muito estranho. É tudo muito estranho se tratando de STF, mas essa distribuição dos processos é mais um capítulo da estranheza que a gente vê em tudo que acontece lá. Mas antes de mais nada, boa tarde, feliz ano novo para você, Serrão, Marco, que já estará conosco, para nossa audiência. Eu tenho dito aí desde os últimos dias de 2023 que a gente tem as nossas esperanças renovadas e também a nossa resiliência para continuar lutando por dias melhores, que a parada é duríssima, né? A gente vai falar de aumento de impostos, a dupla Lula e Haddad aí saqueando os mais pobres, né? Porque sempre pesa no bolso do mais pobre, enganando os trouxas, dizendo que são os defensores dos pobres e das minorias, a gente sabe que não é. Então a ladainha vem sempre a mesma, isso é lá do início dos anos 2000, aliás é década de 80, quando surgiu o PT com força ali querendo assumir a presidência, já vinha com essa ladainha de que defendia pobre e oprimido e cada vez mais aliado dos ricos da elite, né? E metendo a mão no bolso do mais pobre. Essa questão específica do Zanin ter sido sorteado como relator do recurso em que os advogados do ex-presidente Bolsonaro pedem a reconsideração daquelas condenações por inelegibilidade. Vamos lembrar que as condenações foram lá no Tribunal Eleitoral, no TSE, do qual fazem parte alguns dos ministros do STF, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, né, o algoz do Brasil. Mas esse processo a gente já sabe que obviamente vai ser recusado. É óbvio. Advogado do presidente Lula em todas as ações da Lava Jato, eram muitas, ele foi condenado em 3 instâncias em um dos processos, em 2 instâncias em outro processo, isso passou por 20 juízes no total e simplesmente o Supremo rasgou a justiça, rasgou a Constituição, rasgou o Código Penal, deu uma banana para o Brasil, descondenou Lula, alçou Lula de volta à cena do crime, para usar aquela expressão sábia, né, de Alckmin em 2018, quando ainda era adversário, não tinha sentado no colo do PT para se locupletar do poder também junto com o PT. E aí, Cristiano Zanin, sendo advogado de Lula em todas aquelas ações e tendo sido alçado ao STF pelo agora presidente Lula em seu projeto de vingança, será que vai rever as condenações? São 3 condenações já à inelegibilidade de Bolsonaro, absolutamente irreais. Os maiores juristas do país olham aquilo e dizem que não existe mais direito no Brasil. Né? Então não somos nós que estamos dando opinião aqui, a gente está só repetindo o que a gente ouve das pessoas que ainda prezam pelo Estado de Direito, que já foi esfacelado no país, infelizmente. É óbvio que ele não vai conceder. E aí, só para lembrar, né, os cupinchas ali do STF, para usar a palavra que o presidente Lula gosta tanto, que o elegeu, né, a camaradagem que agora foi alçada à categoria de cupincha, os cupinchas do Zanin no STF vão tudo. É tudo Maria vai com as outras, para usar uma expressão popular, né? Vão tudo votar conforme o relator. O que a gente vê alguma divergência, às vezes, ali, numa consideração, numa vírgula, uma firula qualquer, mas vão tudo com o relator. Então, favas contadas. O fato é que quanto mais batem, mais forte o ex-presidente Bolsonaro fica. A gente viu no fim do ano e vai continuar vendo em 2024, não tem dúvida nenhuma. A popularidade do ex-presidente Bolsonaro mantida lá nas alturas, onde quer que ele vá, aquela multidão na rua, aonde ele esteja ao vivo, aquela multidão online, enquanto que, né, os donos do poder
nada conseguem. Deve ser muito triste mesmo viver sem popularidade nenhuma, tendo que disfarçar e fingir que tem 60 milhões de apoiadores nas urnas. Porque é só nas urnas, né, que existem esses apoios. Pois é, Serrão, queria saber de você também, né? Segundo o regimento interno, diz que esse sorteio ele é feito de forma automática, né? E é gerado aí o nome num sistema informatizado. O que você acha? Né? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Sorteio, ó sorte, né? Que sorte dá esse tal de Bolsonaro, né? O processo dele cai justamente para avaliar a sua inelegibilidade ou não, revisão dessa decisão louca do Tribunal Superior Eleitoral, caiu no colinho do ex-advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que tempos atrás dizia que se praticava uma injustiça contra seu cliente e que foi uma injustiça tremenda terem deixado Lula inelegível para a eleição de 2018. Pois é, o caso agora cai de Bolsonaro, cai para Zanin avaliar. Sorteio, ó sorteio. Dado o objetivo da realidade, vou acompanhar totalmente o voto da eminente relatora Cristina Grêmio, né? Porque não tem nada diferente do que possa acontecer. Só que tem uma nuancezinha nessa história aí. O grande Zanin certamente votará contra conceder esse perdão ao Bolsonaro. Vai ser contra a revisão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas esse caso, com certeza, para ele não passar mal, né? Não ficar pior ainda perante a opinião pública, ele vai jogar para o plenário do Supremo Tribunal Federal decidir. E aí o plenário vai decidir que vale o que o Supremo Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral tinha decidido, né, lá atrás. Ou seja, fica tudo como dantes da inegibilidade do Abrantes. Bolsonaro continuará inelegível até que, e aí esse até que vai acontecer, até que o Congresso Nacional tome vergonha na cara e mais na frente diga que vai ter de ser concedida uma anistia não só para o Bolsonaro, como para tantos outros casos de perseguição que vem ocorrendo no Brasil, para a gente restabelecer a paz institucional. É isso que vai acontecer. É a resposta política que vai ser dada pelo parlamento, mas vai ser dada se houver uma pressão grande da sociedade contra os abusos de poder. O primeiro ponto que a sociedade tem que pressionar agora é: a Câmara tem que instaurar a CPI do abuso de autoridade, tem que botar para funcionar. Isso é uma etapa fundamental da recuperação do equilíbrio institucional no Brasil. CPI do abuso de autoridade. Ela vai fazer milagre? Não, ela não vai fazer milagre, mas ela vai colocar na pauta política do dia fatos objetivos de problemas institucionais que vêm acontecendo há muito tempo no Brasil. Um poder não pode ficar maior que o outro. Resumindo basicamente, esse caso do Jair Bolsonaro foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral em absoluta perseguição política contra Jair Bolsonaro. Não tem lógica que você puna um presidente, não interessa o que ele tenha dito na campanha eleitoral, por uma reunião que ele fez com embaixadores, que é papel do presidente da República. O que não é papel era presidente do Tribunal Superior Eleitoral fazer reunião com esses embaixadores. E isso aconteceu. Alguém foi punido por causa disso? Não, né? O presidente Bolsonaro também não poderia ser punido pelo que ele foi punido. Então, é absurdo. A população, na sua maioria, não concorda com isso. O caso vai acabar sendo decidido pelo plenário do Supremo, que com certeza deve tomar a decisão errada de manter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Mas a pressão popular vai falar mais alto. Bolsonaro vai ter que voltar a ficar elegível, porque ele cometeu nenhum crime para ficar inelegível. Perseguição política não vale. O Brasil, pelo menos do ponto de vista formal, não está em uma ditadura. Pelo menos do ponto de vista formal, aqui não é a Alemanha nazista, nem a Itália fascista de Benito Mussolini, nem a União Soviética de tempos passados, onde o comunismo também praticava abusos de poder e autoridade. Então,
Vamos aguardar de novo. A juristocracia toda hora sendo colocada em prática e pior, o judiciário se desmoralizando, o que é perigosíssimo para qualquer retomada do Estado de Direito e respeito ao que se queira chamar de democracia. Bom que o Serrão já contextualizou e fez aqui para a gente a lembrança, né, de o que esse caso, como é que esse recurso foi parar no STF, né? O TSE julgou esse caso do Bolsonaro lá em junho de 2023, teve uma decisão desfavorável, a defesa recorreu no TSE, também teve uma segunda decisão desfavorável e aí finalmente foi recorrido ao STF em outubro do ano passado. E agora sabemos que Cristiano Zanin assume a relatoria desse recurso. Marco, aqui uma questão bastante interessante, né? O regimento interno do STF diz também que se for sorteado um relator, aí um ministro que seja declarado suspeito ou impedido para relatar o caso, ele pode ser feito novamente esse sorteio, mas esse ser considerado suspeito tem que se encaixar em casos previstos na lei. Queria saber se seria esse caso aqui, formalmente. Boa tarde, Lígia, Cris, Serrão. Eu espero que vocês tenham tido uma virada maravilhosa desse ano de 2023 para 2024, para toda a nossa audiência também. Olha só, você falou em suspeição. Então a pessoa ela vai se declarar impedida, ela vai se declarar suspeita de julgar, né, um assunto que remete a questões de ordem pessoal. Nesse caso, acho que todas as barreiras morais, todas as barreiras éticas, elas já foram abolidas no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente olha para o que está acontecendo no Brasil, e o Serrão e a Cris falaram sobre um Supremo aparelhado, ideopata, um Supremo que cometeu vários golpes contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão no Brasil, persegue jornalistas ostensivamente, tem inquérito criado exatamente para isso, né? Para impor medo, para impor censura, para caçar pessoas. Você fala, peraí, ele não vai se colocar como suspeito por conta da conexão, da proximidade dele com Lula, ou por conta de temas aí relacionados ao objeto do julgamento. Ele não vai. Proximidade das pessoas. Todos os padrões e parâmetros éticos foram abolidos no Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo mais enxergar boa-fé, credibilidade, não tem mais previsibilidade e não existe mais segurança jurídica. Hoje é um tribunal que se tornou um vilão. O Supremo virou um vilão do Brasil, inimigos do Brasil. É difícil falar isso, em alguma medida, porque fica aquele temor, né? Será que eles virão atrás de mim porque eu fiz essa crítica? Será que eles virão atrás de mim porque eu apontei para os abusadores e falei, vocês são abusadores? E daí eles corroboram tudo que a gente falou agora há pouco. Só que, do outro lado, a imprensa que deveria denunciar abusadores, tanto no meio empresarial, no poder econômico, quanto do poder político, a imprensa, né, também vilã do Brasil, ela ajuda na perseguição. Ela incensa os abusadores. Ela aplaude os abusadores. Então, a gente está numa situação extremamente peculiar. Vai cessar o abuso? Quando? Quando eles cansarem de perseguir? Quando que eles estarão saciados de pendurar os cadáveres aí da comunicação que eles querem tanto expor ao público como a direita golpista, os conspiradores do golpe, aqueles que promovem desinformação e fake news e discurso de ódio nas redes sociais. E enquanto eles perseguem, eles fazem tudo isso. A grande ironia que a gente vive hoje é essa. Eles mentem, eles odeiam o povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, cada um dos ministros que está lá hoje, odeia o povo brasileiro, na sua integralidade. Marco, mas e o Cássio Nunes?
E o André Mendonça, eu já falei várias vezes aqui. Você não pode sentar ao lado do gabinete ali do Alexandre de Moraes e não denunciá-lo. Se você não o denuncia, se você confere um ar de normalidade institucional, como se ainda houvesse, Lígia, um regimento interno para ser respeitado, sendo que a Constituição foi assassinada terrivelmente, e hoje é violentado, o cadáver dela é violentado todos os dias por esses mesmos ministros, num ato, né, tenebroso, a gente fica refém da imprevisibilidade. Mas isso não pode impedir a gente de denunciar e continuar denunciando. Esse é o grande ponto. Os julgamentos de cunho eminentemente persecutório continuarão. A busca implacável, né, de pretextos e narrativas e subterfúgios para perseguir mais pessoas vai continuar. Vai ter evento dia 8 do PT com a imprensa e com o Supremo Tribunal Federal. Existe um documentário que foi feito pela Globo News que o ministro Alexandre de Moraes é convidado de honra, falando sobre o dia 8 de janeiro, o dia do golpismo, o dia que o golpe foi tentado. A democracia chacoalhou no Brasil. E isso é grotesco, isso é nojento. Você vê um negócio desse, você tem nojo. Você olha para a Globo News e fala, meu Deus do céu, que coisa asquerosa. E o ministro lá sentado, sério, né, pimposo, bonitão, falando com aquele ar de seriedade, com várias expressões que muita gente não entende, sobre os abalos sísmicos na democracia brasileira, mas que foram freados por um tribunal que a defendeu. E é engraçado, porque daí na sinalização de virtude bizarra e infame que a gente está vendo, a Globo, esses meios de comunicação, o próprio Judiciário e o PT se colocam como aqueles que impediram o golpe de acontecer. E essa é a grande mágica, né, da manipulação que a gente vê sendo realizada todos os dias na cabeça dos brasileiros. Esse é o golpe. Esse é exatamente o golpe. E ele não é um golpe que começou no dia 8 ou terminou no dia 8. Ele começou antes do dia 8 e ele ainda está em curso. Enquanto tivermos esse alinhamento entre uma imprensa, um Supremo e um partido golpistas, a gente vai sofrer todas as consequências desse golpismo. Por isso que eu falo, e sempre vou falar, que a oposição precisa de uma pauta mais firme, uma pauta única, para trazer a responsabilização aos ministros que abusaram do poder que eles possuem, tanto civil como criminalmente. E uma investigação ampla precisa ser feita. E, de novo, a CPI do abuso de autoridade é um dos meios para isso ser realizado, para isso ter o seu início. Mas, de novo, ficamos reféns dos superpoderosos na figura do Arthur Lira. Essa CPI só vai acontecer se o Arthur Lira pautá-la. A grande dificuldade agora é convencer o Centrão de que os direitos políticos dos brasileiros e a liberdade de imprensa e de expressão são mais importantes que o bolso deles. Outra notícia já na tela. Medida provisória de Haddad sobre desoneração fiscal enfrenta forte oposição no Congresso. A decisão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de promulgar uma medida provisória que revoga a desoneração da folha de pagamentos durante o recesso legislativo causou críticas tanto na oposição quanto em membros da base aliada do governo. Parlamentares estão pressionando Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para rejeitar a medida. Essa posição é defendida pelo PP, que juntamente com líderes de outros partidos expressou uma firme oposição, destacada pela fala do senador Esperidião Amin. Essa MP deve ser rejeitada. A medida aprovada na Casa Civil de Lula é vista como uma provocação pelos parlamentares, especialmente considerando a sua publicação no dia da promulgação da lei.
A deputada Rosana Vale criticou a ação, lembrando que o governo já havia sido derrotado em votação sobre este tema, questionando a democracia do processo. Moraes desiste de voltar a treinar na Academia do Exército. Ministro do STF quer evitar possíveis paparazzi. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que chegou a treinar em uma das academias do Exército em Brasília até 2022, recusou um convite para voltar a se exercitar no local. À Folha de São Paulo, ele disse preferir evitar os paparazzi. Se eu voltar, o que vai ter de paparazzi lá tirando foto de eu treinando, vou perder a minha tranquilidade, justificou Moraes à Folha. E mais, eu vou atrapalhar o treino dos demais. O ministro contou ainda que havia passado a treinar no local a convite do general Fernando Azevedo e Silva. Ele foi o primeiro ministro da Defesa do governo Bolsonaro com quem tinha amizade desde 2016. Entretanto, o ministro do STF disse que o desconvidaram em 2022. Moraes afirmou à Folha que em agosto daquele ano recebeu um recado de que o espaço estava passando por reforma e ele não poderia mais treinar lá. De acordo com Moraes, porém, o lugar não estava em reforma. Era apenas uma forma educada de afastá-lo de lá. Segundo a Folha, interlocutores de Moraes dizem que ele tem certeza de que a ordem para que ele não usasse mais a academia veio diretamente de Bolsonaro. Um dos motivos é que o suposto desconvite teria vindo 3 dias depois da posse de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, ele elogiou a segurança do sistema eleitoral brasileiro, que Bolsonaro havia questionado. Na tentativa do governo Lula de se aproximar do judiciário, o atual comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, convidou Moraes para voltar a usar a academia, convite que ele recusou. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.